Olá, bem-vindos ao Luz Extra, que hoje nos vai ajudar a perspectivar 2026 nas áreas da política, sociedade e economia. Eu sou a Maria de Deus Rodrigues, jornalista da Lusa, e hoje tenho comigo os editores destas três áreas aqui na agência. Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Zé Pedro Santos, editor de política da Lusa. O grande acontecimento já está em marcha quase, vai ser as presidenciais no dia 18 de janeiro. Essa é uma incógnita de 2026, eu diria, se calhar em duas vertentes. A primeira será saber quem vai ser o próximo inquilino de Belém, quem vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa. Evidentemente que essa é a pergunta que todos queremos ver respondida no dia 18, mas depois há um segundo plano que eu diria que ficará mais para médio prazo, que seria um bocado perceber qual é o estilo do novo presidente e a sua relação com o governo e com o primeiro-ministro, porque se a história tem provado que os primeiros mandatos presidenciais são tradicionalmente de convivência institucional entre Belém e São Bento, não é certo que, podendo haver candidatos fora da área política, como Gouveia e Melo, ou mesmo de um partido que não os dois do arco central da governação, que essa mesma relação institucional se mantenha. E, portanto, eu diria que essa é a primeira questão a colocar politicamente em 2026, perceber quem é o próximo presidente e qual vai ser o seu estilo e a sua relação e a sua forma de encarar o relacionamento institucional com os restantes poderes da República. O quem é não vai ser fácil, não é? As sondagens, quer dizer, são o que são, como dizem os políticos, mas parece previsível que haja uma segunda volta. Portanto, não vai ser logo ali a 18 de janeiro, segunda volta que refira-se só aconteceu uma vez numas eleições presidenciais em Portugal, que foi em 86, que opôs Mário Soares a Diogo Freitas do Amaral. Assim sendo, vamos ter que esperar pela segunda volta. Vamos ter que esperar por fevereiro pela segunda volta, que são 3 semanas depois. Tudo indica que nenhum candidato conseguirá sequer aproximar-se da fasquia de 50%. Portanto, ao contrário do que aconteceu, inclusivamente em 86, do século passado, não é? O professor Freitas do Amaral, na altura, ficou muito perto dos 50%, embora viesse a perder na segunda volta. Desta vez isso não vai acontecer e, portanto, a pergunta é saber quais são os dois candidatos que vão à segunda volta. Sendo que há quase uma certeza, das poucas certezas que eu acho que se pode ter, inclusivamente nesta sala, André Ventura disse isso mesmo: se ele for à segunda volta, perderá com qualquer um dos outros candidatos. Eu diria que se André Ventura for um deles, o outro candidato que passará à segunda volta terá a eleição praticamente garantida. Mas, de qualquer maneira, também há muitos estudos e os últimos estudos de opinião dizem-nos que os portugueses tendem a decidir o seu voto cada vez mais tarde, cada vez mais em cima da hora. Portanto, muita água poderá passar ainda debaixo das pontes e é cedo para fazer uma previsão ou arriscar sequer quem serão os dois candidatos a passar à segunda volta. Claro. Que outras grandes questões políticas é que pensas que poderão marcar 2026? Nesta pré-campanha para as presidenciais tem-se falado muito de uma eventual revisão da Constituição. Achas que isso vai depender muito de quem for o próximo presidente ou vai depender muito mais do Parlamento na sua atual configuração? Não creio que dependa grande coisa do Presidente da República, depende um bocadinho dos partidos políticos. A revisão constitucional é da exclusiva responsabilidade do Parlamento e, portanto, terá de ser desencadeada pelo Parlamento. A pergunta que talvez interesse fazer é se o partido do governo, o PSD, que inicialmente disse que não estaria, Montenegro, aliás, disse que não estaria nas suas prioridades a fazer uma revisão constitucional, não quer dizer que ela não fosse acontecer, se, digamos, convidado pelo Chega, que é o partido que mais tem
posto a tónica na necessidade de uma revisão constitucional para mudar o sistema político, se o partido ou partidos do governo acedem ou não a fazer essa revisão da Constituição. O PS está fora, os partidos da esquerda estão fora, a iniciativa liberal conta pouco neste campeonato e, portanto, eu diria que a questão está em saber se à direita, direita, basicamente, o PSD está ou não virado para essa revisão constitucional e com que abrangência é que ela poderá fazer-se. Quer dizer, pode ser uma revisão cirúrgica para mudar um ponto ou outro, poderá ser uma revisão mais alargada para, como defende Ventura, para mudar muitas questões do regime que preocupam bastante os partidos da esquerda, nomeadamente o PS, que também já se pôs de fora nesta matéria, dizendo que não era uma prioridade rever a Constituição nesta altura. Eu agora ia passar aqui para uma questão que é muito política também, mas que ocupa mais os dias ali à sociedade. Temos aqui a Zélia Oliveira, editora da Sociedade aqui na Lusa, e eu queria perguntar-te, agora em 2026 vão entrar em aplicação, ou vão começar a ser aplicadas as novas regras migratórias. Isto vai ser uma espécie de um teste de stress a estas restrições? O que é que tu achas? Eu acho que sim, que vai ser um teste sobretudo à eficácia das políticas na área da imigração que foram aprovadas pela AD em 2025. No fundo são medidas mais restritivas a quem quiser vir para Portugal, portanto as vias legais da entrada em Portugal foram estreitadas, enquanto os instrumentos de controle, de detenção e de expulsão foram mais alargados. Por isso vai ser um teste dessas medidas. Eu posso dar alguns exemplos dessas medidas que foram aprovadas, sei lá, como por exemplo a manifestação de interesse, que era um mecanismo que permitia a regularização já em território nacional de quem entrava como turista, foi eliminado. A obtenção de vistos, agora é exigida a obtenção de vistos passados nos consulados antes das pessoas chegarem em Portugal. Isso é a tal via verde? Não, ainda não é. Isto é para as outras pessoas que não vêm na via verde. É para quem quiser por si próprio vir para Portugal. A única parte que foi melhorado é que o visto de procura de trabalho fica restringido a profissionais altamente qualificados. Portanto, esses podem vir com o visto, enquanto os outros têm que pedir no consulado. Portanto, isso é uma medida que vai restringir o número de pessoas. Bastante, e nós sabemos que é muito o trabalho menos qualificado que é desempenhado aqui por imigrantes, claro, certo? Sim, certo. Portanto, eu já ia à via verde para a imigração, só estava a dizer... Só estava ainda a dizer que nestas medidas mais restritivas para os imigrantes virem para Portugal também há que ter em conta que o reagrupamento familiar foi alargado e a obtenção da nacionalidade também foi mais dificultada. Depois, essa questão da via verde é uma forma que os empresários ou as associações empresariais têm de ir buscar mão de obra diretamente aos países de origem, mas mesmo assim os vistos têm que ser passados nos consulados respectivos. E até agora essa via verde ainda não teve os efeitos esperados, ou seja, ainda só vieram ao abrigo dessa via verde uns 1.300 imigrantes. Ou seja, o país precisa de dezenas de milhares de imigrantes, até porque os nossos jovens também saem cerca de 60 mil todos os anos. E o país, como estava a dizer, precisa muito para as áreas da restauração, do turismo, do setor social, como os lares, a agricultura, a pesca, e até quando se pensar num futuro mais alargado das grandes obras públicas, como o aeroporto ou uma nova ponte sobre o Tejo, isso vai exigir uma mão de obra, exato, maior. Portanto, vamos ver também nesse ponto de vista em 2026 como é que as pessoas vão reagir, não é? Se vem na mesma e se, como diz o Governo, com esta regulação e com mais medidas de integração, se as pessoas vêm ou não, se as medidas vão ter um impacto negativo no sentido de as pessoas do país não ser tão atrativo para as pessoas virem. Eu acho que há uma coisa politicamente é relevante também perceber como fica a lei da nacionalidade no Parlamento, uma vez que terá
de voltar praticamente à estaca zero, mas saber se não haverá uma pressão empresarial para que estas questões possam ser alteradas, não exatamente como a lei o prevê, mas como a necessidade do mundo empresarial depois Sim, porque se muitos desenvolver. empresários da área da restauração e do turismo, por exemplo, têm manifestado precisamente essa preocupação de que o grosso dos seus trabalhadores são imigrantes. Exatamente. Não é? E, portanto, nem tudo é lei. Eu diria que há uma parte que a parte legal é importante, mas a parte das necessidades do país, das necessidades económicas, empresariais e até dos próprios imigrantes também contará, ou seja, há aqui nem só de lei se faz o caminho, sim. este caminho far-se-á certamente também com as posições dos vários agentes dos vários agentes da sociedade civil. Zélia, desculpa, eu não sei se me sabes dizer, mas a questão da Via Verde, como é que funciona? O empresário, vamos supor, eu tenho um hotel e preciso de trabalhadores, vou aos países de onde normalmente eles são originários e ponho um anúncio, como é que é? Não é assim. Portanto, isto funciona, ou são grandes empresas que podem diretamente ir aos países emissores dessa mão de obra, ou então são as associações empresariais. Eu tenho uma empresa mais pequena, não tenho capacidade para ir lá fora buscar essas pessoas, eu vou à minha associação empresarial e digo quantas pessoas preciso e o perfil das pessoas que eu preciso. E depois é a partir dos consulados. Portanto, é depois diretamente das associações empresariais em contacto com o Estado, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é quem gera os consulados, que diz, olha, precisamos de X pessoas daqui e daquela. Não, as empresas é que dizem quantas pessoas Sim, precisam. mas as associações depois representam-nas junto do governo, digamos assim. Sim. E há aqui também uma coisa importante, que é as empresas ficam responsáveis por fazer contratos de trabalho com estas pessoas e de garantir alojamento digno a estes trabalhadores imigrantes. As empresas que recorram à Via Verde. Sim. A questão era aquela que eu estava a dizer, é que esta Via Verde entrou em vigor em 1 de abril e, segundo os últimos números, só chegaram por esta via 1.300 pessoas, ou seja, se o país precisa de dezenas de milhares de imigrantes, esta é mais uma medida que não sabemos como é que... Desde abril já lá vão 8 meses, são um pouco mais de 100 pessoas por mês, não é? Portanto, não vai era aquilo que o José Pedro estava a dizer, vai haver uma pressão por parte dos empresários quando começarem a deparar-se com a falta de mão de obra. E segundo algumas pessoas que a Lusa já entrevistou, já se estão a sentir em algumas áreas, como a restauração, a construção, essa falta de mão de obra. Portanto, é mais uma questão que em 2026 vai ter que ter mais algum desenvolvimento. E que vamos assim perceber exatamente como é que isto vai resultar, não é? Eu diria até que eu pus a questão em termos do mundo empresarial, mas posso estendê-la aqui ao próprio governo, porque se o impacto da falta de imigrantes se repercutir na economia, com certeza que o próprio governo tenderá também a flexibilizar mais as condições de entrada de imigrantes e, portanto, eu acho que esta questão tudo depende de como é que a realidade vai evoluir, não é? Noto é que a União Europeia tem feito alertas sucessivos de que Portugal precisará de mais imigrantes para manter uma trajetória de crescimento como até aqui. Isso, portanto, é importante ter em conta. Se isso for assim, avizinham-se com certeza alguns embates pela frente para deixar entrar mais gente, não é? Com prejuízo da extrema-direita e do discurso da extrema-direita portuguesa. E quando falamos de trabalho e de economia, Carla Jorge, editora de Economia aqui da Lusa, 2026, na tua área, por assim dizer, tem duas grandes novidades, ou perspectivam-se duas grandes questões. Uma delas, sem dúvida, é o pacote laboral, que deu origem à greve geral de 11 de dezembro passado. Em que ponto é que isto está? Os contactos entre o governo e as centrais sindicais, como é que isto está? Sim, realmente este tema das alterações à legislação laboral já vem desde o verão, não é? Portanto, logo desde que foi apresentado, gerou bastante polémica. Como tu disseste, Maria, esteve na origem da greve geral do dia 11 de dezembro e, neste momento, o governo está, no fundo, a concentrar esforços na negociação com o UGT.
com uma das centrais sindicais. A CGTP pôs-se de parte desta negociação e tem vindo constantemente a reafirmar a exigência de que o Governo retire este pacote laboral, que considera lesivo para os trabalhadores, e a Ministra tem estado a negociar com o Secretário-Geral da UGT, Mário Mourão, já o recebeu inclusive. Ficou a promessa do Secretário-Geral da UGT de apresentar uma contraproposta ao Governo, com medidas que, ao que disse, ainda que sem adiantar em pormenor, nem sequer estariam contempladas na proposta que o Governo apresentou. E, portanto, estamos a aguardar que essa contraproposta seja apresentada. Há algum prazo definido para isso? Não há um prazo. Temos a indicação de que há uma reunião de concertação social agendada para 14 de janeiro e, portanto, até lá espera-se que possa haver novidades ou que a Ministra queira chegar a essa reunião de concertação social, no fundo, já com a ideia de ter ou não o apoio da UGT. Quanto à CGTP, que, como eu disse, comecei por dizer, sempre esteve à margem nesta negociação, pediu uma reunião ao Primeiro-Ministro sobre este tema. A reunião já está marcada para dia 7 de janeiro e a CGTP também já anunciou que vai fazer uma manifestação no dia 13 de janeiro, portanto, véspera da concertação social, precisamente contra este pacote laboral e a apelar à rejeição do mesmo e à retirada do mesmo por parte do Governo. É um sinal importante em relação à postura nessa reunião com o Primeiro-Ministro, certo? Exato, acho que aqui também já se pode perceber um bocadinho qual é que é a postura da CGTP, não é? Porque apesar de ter a reunião marcada, anunciou uma manifestação, portanto, continua firme na sua exigência. Depois da concertação social, não é? E ainda sem saber quais serão as conclusões, isto passará muito pelo debate político, pelo Parlamento, porque a reforma tem que ser aprovada no Parlamento. E ali até é melhor que eu, o Zé Pedro, saberá, não é, que o Governo vai ter que reunir apoios para fazer aprovar esta proposta, o que não parece fácil neste momento, porque teria de ter o apoio do Chega ou do PS, sendo que o Presidente do Chega já disse que votará contra o documento na sua forma atual, e o PS também já criticou e afirmou, creio eu, que não encontram pontos positivos nesta reforma. Portanto, o documento, tal como está, parece não ter grandes hipóteses de viabilização, mas vamos esperar para perceber. Terá ainda de evoluir, não é? De haver. Se me permitem, uma vez, eu não queria nada monopolizar o debate, mas de todo, dizer só duas coisas. O contributo é muito positivo. Dizer só duas coisas. A primeira é que outra pergunta de $1 milhão é saber se haverá outra greve geral no horizonte, que é sempre uma hipótese, e, portanto, tal como a revisão constitucional, também saber se esta luta que uniu as duas centrais sindicais prossegue ou não. Era importante perceber isso, e isso depois tem reflexos bastante grandes, como teve no campo político, perceber até que ponto é que há margem de manobra do Governo para fazer passar uma lei ou à sua direita ou à sua esquerda. E portanto, tudo isso, todo esse desenrolar dos acontecimentos vai ser fundamental para perceber qual é a viabilidade de uma aprovação de uma lei de características semelhantes a estas no Parlamento, ou se pudermos ficar por uma coisa mais residual, sem impactos ao nível dos despedimentos, dos contratos para os mais jovens, enfim, da amamentação. Já não digo isso porque parece já estar fora de causa, mas enfim, saber se uma lei é uma lei meramente cosmética ou se tem este alcance. Ou se é uma reforma, digamos. Ou se é esta reforma com este alcance que parecia que parece que o Governo quer. Carla, outro grande assunto para vocês em 2026, parece que é o ano em que vai mesmo arrancar a reprivatização da TAP. Podes-nos explicar o que é que vai acontecer? Pelo menos essa é a intenção do Governo, não é? Começou ainda em 2025, não é? O processo avançou, o Governo avançou com o objetivo de vender até 44,9%
da Companhia de Bandeira Portuguesa. Essa percentagem porque é para continuar a ser acionista maioritário. Exatamente, porque não quer abdicar de uma posição de controlo na companhia. Há 5% que são reservados aos trabalhadores, se assim manifestarem o interesse depois na compra. A primeira fase do processo foi, no fundo, uma fase de manifestação de interesse, em que os grupos interessados nesta operação vieram ao público dizer sim, eu tenho interesse em conhecer os detalhes do processo e eventualmente avançar. Houve 3 companhias que mostraram esse interesse, a Air France, a Lufthansa e o grupo IAG. Estas 3 companhias vão agora ser convidadas pela Par Pública, que é a empresa pública que o Governo encarregou de ser responsável pela coordenação deste processo, vão ser convidadas pela Par Pública a apresentarem propostas, a formalizarem, no fundo dizerem mais do que eu estou interessado, dizerem estão interessados e de que forma é que estão interessados, que projeto é que têm para a companhia portuguesa, e terão um prazo e terão até o dia 2 de abril para fazerem chegar essas propostas. Pronto, fim deste processo será novamente a Par Pública a avaliar estas propostas e a perceber e a fazer chegar esse relatório, essas conclusões desse relatório ao Governo, para que seja o Governo a dizer quais são, no fundo, os projetos que parecem interessantes e viáveis, tendo em conta as propostas que são apresentadas e o que o Governo considera adequado para o futuro da companhia aérea. Portanto, essas propostas, desculpa só, já vão ser muito específicas, muito precisas sobre o que é que eles pretendem fazer com esses 44,x% da companhia, é isso? Desculpa, não ainda muito específicas porque não são propostas vinculativas. Nesta fase ainda são propostas que não são vinculativas. Depois sim, numa fase seguinte, que será posterior ao dia 2 de abril, aí sim terão de ser apresentadas propostas vinculativas e essas já serão as propostas efetivas, que terão que ter nomeadamente critérios como o preço para pagar por esta percentagem do capital da companhia e pronto, todos os outros projetos, o que é que querem fazer com o hub da TAP em Lisboa, futuros de rota, expansão, internacionalização. E é previsível que estes 3 grupos que para já manifestaram interesse se mantenham ao longo dessas diversas fases, até uma final, digamos assim? Desde o início do processo que, por exemplo, a Air France KPLM sempre se manifestou fortemente interessada na privatização e já veio publicamente várias vezes dizer isso mesmo, que tem interesse na privatização e neste modelo que o governo, com o qual o Governo avançou. Já não tem tido esta posição o grupo IAG, que é o grupo que detém a British Airways e a Iberia, e esse grupo, justamente depois de ter apresentado como interessado na privatização, já veio dizer que uma privatização de uma posição minoritária não satisfaz os interesses do grupo. Portanto, o que quer dizer que pode não avançar para as fases seguintes, ou pelo menos este grupo pode não apresentar uma proposta vinculativa final, se perceber que... Pelo caminho perceber que não é o que vai ao encontro dos seus interesses. Exatamente, porque à partida teria interesse numa compra de uma posição maioritária para ter o controle da companhia e o Governo não quer abrir mão desse controle, não é? Que é um ativo estratégico. Obrigada Carla, obrigada Zélia, obrigada Zé Pedro. Deixámos aqui um cheirinho do que é que podemos esperar de 2026 em áreas que se entrecruzam da política, da sociedade e da economia. E até ao próximo Luz Extra. Obrigada. Uma produção da agência Lusa disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.